Fala galera, aqui é o Paulo Aragão falando, sejam todos bem-vindos ao Giro Bitcoin, esse podcast diário que vai te informar no menor tempo possível sobre as últimas notícias que agitaram o mercado cripto mundial. Para começar o episódio de hoje, segunda-feira, dia 24 de fevereiro de 2025, cada unidade do Bitcoin está ali na casa dos 95.500 dólares americanos, com uma pequena desvalorização nessas últimas 24 horas de cerca de 0,3%. Já o Ether, segundo maior criptoativo do mercado, está tendo uma queda maior nessas últimas 24 horas, uma queda próxima a 4%, com nesse momento cada unidade cotada em aproximadamente 2.700 dólares americanos. Dentro do top 10, a gente ainda tem a Solana perdendo quase 6,7% nessas últimas 24 horas, com cada unidade nesse momento em 157 dólares. A gente tem visto as principais criptomoedas do mercado corrigindo de uma forma geral, as principais criptomoedas do mercado em queda, e muito disso se deve a um acontecimento da última sexta-feira. No final da manhã da última sexta-feira, no início da tarde dessa última sexta-feira, dia 21 de fevereiro de 2025, aconteceu o maior hack da história do mercado cripto, o maior ataque hacker da história do mercado cripto. Sem sombra de dúvida, é o tema que a gente mais vai falar aqui ao longo do episódio de hoje do Giro Bitcoin. Então vamos dar continuidade aqui no episódio para a gente chegar lá já daqui a pouquinho. Na última sexta-feira, os ETFs de Bitcoin Spot fecharam com outflow, fecharam com saída, uma saída de 935 unidades de BTC, 935 unidades de Bitcoin, o que fez com que a semana passada toda ficasse no vermelho. Afinal de contas, dia 17 de fevereiro foi feriado, foi o aniversário de Washington, é o dia do presidente, que eles costumam chamar lá. Então o mercado não abriu na segunda, mas na terça, quarta, quinta e sexta a gente teve outflow, sendo a quinta-feira o maior dia de outflow com 3.616. Sexta-feira foram só 935, mas de qualquer forma, outflow. Semana passada, nem um dia de mercado positivo nos ETFs de Bitcoin Spot. Já nos ETFs de Ether Spot, a gente também teve na sexta-feira mais um dia no vermelho. Foi um outflow de 3.251 unidades de ETH, o que em dólar americano dá cerca de 8,9 milhões de dólares. Mas, de qualquer forma, não foi a semana passada toda que fechou no vermelho no ETF de Ether Spot. Na terça e na quarta a gente teve inflow, a gente fechou no positivo. E na quinta e na sexta a gente fechou no outflow. E na semana toda, se a gente somar a semana como um todo, a gente também fechou no positivo. Então, o ETF de Ether teve uma performance melhor na semana passada do que o ETF de Bitcoin. Mas sem perder mais tempo, dando continuidade agora ao episódio, indo para o tema que a gente precisa falar. Na última sexta-feira aconteceu o maior hack da história do mercado cripto. A exchange Bybit, que é a segunda maior exchange em volume negociado e continua sendo, inclusive nesse momento, sofreu um ataque de 1,4 bilhão de dólares americanos relacionados a tokens da rede Ethereum. Foi um hack bastante considerável. É impressionante como tudo no mercado cripto acaba sendo muito transparente também. Porque assim que aconteceu o ataque, diversos perfis de análise, diversos perfis de investigação conseguiram notar transações suspeitas e começaram a relatar isso na internet, o que foi rapidamente confirmado pela Bybit. A Bybit sofreu um ataque bastante pesado, que nem eu falei, o maior ataque da história, por mais do que o dobro da distância do segundo maior. E esse ataque, na verdade, foi em uma única carteira. Foi numa carteira cold, foi numa carteira desconectada da internet da exchange Bybit. É uma carteira de Ethereum, era uma carteira de multi-assinatura, onde a última pessoa a assinar era justamente o CEO, o Ben Zhu, e aconteceu um hack extremamente sofisticado, extremamente complexo, que mascarou para ele qual era a transação que ele estava confirmando no dispositivo dele. Ele confirmou e, na verdade, era justamente esse ataque. Mais tarde, o ZachXBT, que é um analista, um investigador forense de blockchain, foi ele, inclusive, um dos primeiros perfis a identificarem justamente esse saque suspeito da carteira da Bybit. Ele linkou o grupo Lazarus Group, que é um grupo hacker conhecido e ligado à Coreia do Norte, como o grupo que fez esse roubo, que drenou esses fundos da Bybit. E, inclusive, eles acabaram também ligando a um outro hack que aconteceu recentemente, que foi da Fimex, que também é uma outra exchange centralizada, que ela foi roubada em 29 milhões de dólares. E o Lazarus Group está consolidando alguns fundos oriundos desse roubo da Bybit junto com os fundos da Fimex. O Lazarus Group é conhecido por ser um grupo altamente sofisticado nesses roubos e que não é impaciente para queimar esses capitais.
Por quê? Porque é natural que o mercado agora está identificando as carteiras, para onde os fundos estão indo, e muitos desses fundos estão sendo bloqueados. A USDT, por exemplo, bloqueou diversos fundos já, foram quase $200 mil em USDT de um endereço em específico, onde caiu um dinheiro que já tinha sido convertido pelo Lazarus Group, que foi identificado agora. Então, o Lazarus é conhecido por ser um grupo calmo, um grupo paciente, no sentido de que eles têm fundos que eles roubaram há 4 ou 5 anos atrás, que continuam parados, esperando o melhor momento para acontecer essa movimentação, para acontecer essa liquidação. O grupo norte-coreano, inclusive, ele é ligado aos maiores ataques hackers da história do mercado. Eles são os principais suspeitos, por exemplo, do hack da Ronin Network, que foi de $600 milhões, na exchange Warzix, de $230 milhões. Outros menores, como o da Fimix, na casa ali dos $30 milhões, que nem a gente comentou. Aqui, ó, a matéria do Cointelegraph sumarizou algum desses ataques. Ao longo de 2024, os hackers norte-coreanos roubaram mais de 1,34 bilhão em ativos digitais em 47 incidentes. E agora, em apenas eles roubaram mais do que essa quantia aqui toda, né? Foi superior a 1,4 bilhão de dólares. E aí o que resta a gente pensar agora é, e agora? O que vai acontecer, né, com a Bybit, né? O que está acontecendo com a Bybit? A Bybit teve uma grande queda de volume, é natural, as pessoas ficaram com medo de transacionar na Bybit durante um tempo. Também teve uma corrida muito grande de saques. A Bybit, no momento do roubo, elas tinham cerca de 16 bilhões de dólares americanos sob gestão. Então, nesse instante, estão voltando para os 12. Eles chegaram a bater quase 11, mas já estão voltando para os 12. E, segundo eles têm capital suficiente, eles têm caixa suficiente para repor todos os fundos. Ou seja, não vai ter perda por parte de nenhum usuário. Então, se você tinha saldo lá, teoricamente, de acordo com o comunicado oficial da Bybit, do CEO da Bybit e da própria Bybit, não vai ter nenhuma perda, os fundos dos usuários continuam 1 para 1, ou seja, se você tem $1 depositado lá, eles continuam tendo $1 para pagar para você. Mas é claro que esse roubo ocasionou uma grande corrida por saques na Bybit. Aqui, ó, os saques ultrapassam 5,3 bilhões de dólares, os saques dos usuários, mas de acordo tanto com a Bybit quanto com alguns analistas que identificam as carteiras da exchange, eles de fato têm mais reserva do que passivo, ou seja, eles têm mais ativo para sacar, para botar para saque dos usuários do que eles têm de dívida. E vale ressaltar que eles perderam uma grande quantidade de Ethereum nesse roubo. Então era natural que acontecesse o quê? Que os saques fossem pausados ou fossem postergados, pelo menos na rede ATH, enquanto eles movimentavam os fundos, compravam ETH para poder liberar para os usuários. Isso aconteceu muito rápido. Eles fizeram grandes compras de ETH com OTCs, com mercados de balcão, justamente para poder liberar os saques. Inclusive, outras exchanges venderam para eles, outras exchanges fizeram empréstimos de ETH para eles poderem antecipar esses saques e em momento nenhum ter essa paralisação. A Binance, inclusive, foi uma das exchanges que mais ajudaram a Bybit nesse caso, no sentido de emprestar ETH e depois a Bybit já fez o pagamento. Então, aparentemente, tudo que a gente pode falar é de forma teórica e até o momento. Mas aparentemente a Bybit está conseguindo passar por essa grande crise que enfrentou. É claro que, apesar de eu ter falado no passado, enfrentou, continua sendo algo que está vigente, porque afinal de contas eles não recuperaram esses fundos e é algo que eles ainda estão tentando fazer de alguma maneira. Inclusive, a própria Bybit está oferecendo 10% de recompensa para quem devolveu os fundos. Então, por exemplo, vamos supor que o Lazarus quisesse devolver esses 1,4 bilhão de dólares roubados. Se eles devolvessem esses 1,4 bilhão, eles conseguiriam aí pegar 10% disso, eles conseguiriam pegar 140 milhões limpos, sem nenhum tipo de problema judicial, sem nenhum tipo de problema, completamente liso. Mas de qualquer forma, qual é a chance disso acontecer? Muito baixa, porque, como eu falei, o Lazarus até hoje nunca devolveu nenhum produto de roubo, nunca devolveu nenhum produto de furto, e eles são muito pacientes nas movimentações. Tem carteiras que até hoje são monitoradas de roubos que aconteceram há 3, 4 anos atrás, que estão paradas esperando os melhores momentos para movimentar. E de vez em quando algumas carteiras mais antigas começam a se movimentar, começam a passar justamente por mixers de criptomoeda para tentar limpar
essa criptomoeda e poder ser utilizado. Inclusive, é isso que é esperado agora que faça com essa quantidade. Aqui, se os padrões anteriores de lavagem forem seguidos, podemos esperar o uso de mixers. E quem está falando isso é justamente a empresa de segurança blockchain, a Elliptic. No entanto, isso pode se mostrar desafiador devido ao enorme volume de ativos roubados. Quanto maior é o volume, quanto maior é a quantidade de ativo roubado, mais difícil é para você lavar esses ativos para você poder utilizar normalmente. E esse foi o maior disparado aqui. A gente pode ver 1,46 bilhão, esse da Bybit, em fevereiro de 25. Aí a gente teve ali o da Poly Network, de 611 milhões de dólares, em agosto de 21. Em outubro de 22, a gente teve o da BSC Token Hub, de 569 milhões. A gente teve o da Ronin Network, em março de 22, de 540. O da CoinCheck, em 2018, de 532 milhões de dólares. A FTX, no meio daquele colapso todo, ela também ainda foi hackeada, por um valor de 482 milhões de dólares em novembro de 22. A Mt. Gox, lá em 2014, foi em 470 milhões de dólares. Então a gente vê que foi por muito o maior roubo da história. E, de novo, quanto maior é a quantidade de ativo roubado para você ter que lavar esse dinheiro, mais difícil é. Então, muita gente está esperando o que eles vão fazer para isso. Mas eles estão com a maior parte já travada, já monitorada, mas eles já conseguiram movimentar algumas coisas. Inclusive, 3,64 milhões de dólares aparentemente já foram transformados em DAI. DCTH já foi transformado em DAI utilizando exchanges descentralizadas. Ou seja, e aí fica ainda mais difícil para poder fazer esse bloqueio depois, né? Então eles estão tentando quebrar em pequenas quantias, quebrar em pequenos valores, justamente para poder conseguir lavar pelo menos alguma coisa agora, enquanto a maior parte fica parada esperando o melhor momento para eles, né, no caso. Esse, sem sombra de dúvida, é o principal tema do episódio de hoje, o principal tema de debate no mercado cripto desde sexta-feira. Eu acredito que ao longo dessa semana a gente ainda vai ter muita novidade desse ataque hacker que aconteceu e a gente ainda vai acabar debatendo muito sobre isso. Mas o mercado cripto precisa continuar. Esse não foi o primeiro e não vai ser o último caso de ataque hacker no mercado. E por isso que a gente fala bastante da questão de autocustódia. Porque as corretoras, as exchanges, elas acabam sendo um honeypot, um pote de mel, assim. É um foco de atenção dos hackers, afinal de contas, é muito capital concentrado. Então é claro que foi um ataque extremamente sofisticado, foi um ataque extremamente complexo de se fazer, que não envolveu só tecnologia, envolveu também com certeza engenharia social, porque eles sabiam muito bem como era o fluxo de aprovação de movimentação. Eles sabiam que nessa data em específico ia ter movimentação de carteira na Bybit, que foi justamente o que aconteceu. Era uma movimentação já programada de uma carteira fria para uma carteira morna, que é algo que fica entre a quente e a fria, é algo que fica entre a cold e a hot, é uma warm wallet, que é uma carteira para facilitar justamente os saques dos usuários. Então eles sabiam de tudo isso. Então, fora toda a parte tecnológica, teve uma parte de engenharia social. Com certeza eles conseguiram informações internas da Bybit de uma maneira que ainda não se sabe, ainda não foi revelada, mas isso pode acontecer com qualquer exchange de grande porte. Com qualquer exchange, na verdade, com qualquer corretora isso pode acontecer, mas é natural que quanto maior é a corretora, maior ela é mais foco desse grupo de hackers. Então, reforça essa questão de autocustódia, dessa questão de segurança, mas, de novo, infelizmente não foi o primeiro ataque e, infelizmente, não vai ser o último ataque. O mercado cripto sobreviveu a outros ataques, assim como o mercado cripto vai sobreviver agora. E, que nem eu falei no início do episódio, isso tudo acaba demonstrando a segurança que é a blockchain, porque, afinal de contas, assim que aconteceu, o mercado todo descobriu. O mercado conseguiu perceber antes mesmo do comunicado oficial da Bybit. O mercado conseguiu perceber movimentações estranhas saindo da carteira da Bybit. E isso, se não fosse a blockchain, seria algo impossível de ser descoberto, impossível de ser notado. Eles poderiam muito bem esconder durante anos e nunca avisar para os usuários. Então, isso demonstra como a blockchain traz ganhos inimagináveis para a gente. Mas dando continuidade ao episódio de hoje, indo agora para os Estados Unidos, no sentido de regulamentação dos Estados Unidos, a Câmara de Montana voltou contra um projeto de lei que poderia ter tornado o Bitcoin um ativo de reserva estadual. Isso foi no último dia 22 de fevereiro. Com muitos legisladores preocupados que isso permitisse que o Conselho de Investimento do Estado especulasse excessivamente com o dinheiro dos contribuintes.
Muitos republicanos, inclusive, votaram contra o projeto de lei da Câmara número 429, uma votação que terminou de 41 a 59, ou seja, chegou a ser com alguma margem de segurança para o não. O projeto propunha a criação de uma conta de receita especial para investir em metais preciosos, stablecoins e ativos digitais que tivessem, no caso, uma capitalização de mercado média acima de 750 bilhões no último ano, o que no caso só teria o Bitcoin, não tem nenhuma outra criptomoeda que atenderia a esses requisitos. Abre aspas. Ainda é dinheiro do contribuinte, somos responsáveis por ele e precisamos protegê-lo. Fecha aspas. Quem disse isso foi o representante estadual Stephen Kelly durante a sessão plenária da Câmara de Montana no último dia 22 de fevereiro, acrescentando que esses tipos de investimentos são arriscados demais. Um outro legislador, inclusive, acrescentou: eu não vim aqui fazer isso me parece especulação. Fecha aspas. Então, esse projeto de Montana não passou, a gente vai acompanhar agora como vai acontecer nos outros estados. Assim como uma aprovação poderia ter um efeito em cascata, ter um cascata positivo no caso, então poderia, quando um estado começasse a comprar, os outros estados também poderiam vir comprando. Vamos ver agora como vai acontecer com essa negativa, com essa reprovação do projeto de lei. Porque isso também talvez tenha um efeito em cascata. A gente precisa acompanhar de perto para ver o que vai acontecer. E para fechar o Giro Bitcoin de hoje, a Strategy fez de novo. A Strategy comprou no dia de hoje, na verdade eles anunciaram no dia de hoje, 24 de fevereiro de 2025 pela manhã, a compra de mais 20.356 unidades de Bitcoin por aproximadamente 2 bilhões de dólares americanos. No dia de ontem, o Michael Saylor já tinha postado na rede social dele, pessoal, o gráfico da quantidade de Bitcoin que a MicroStrategy tem, atualmente Strategy, eles fizeram rebranding, então que já era um sinal que ao longo do dia de hoje teria um anúncio de uma nova compra, o que de fato aconteceu. Então eles compraram cerca de 2 bilhões de dólares americanos em Bitcoin, e nesse momento eles estão com 499.096 unidades de BTC, o que na cotação atual dá 47,76 bilhões, o que dá para eles um lucro não realizado de 14,6 bilhões de dólares. Um número bastante simbólico. Afinal de contas, eles estão com quase 500 mil unidades de Bitcoin. Para vocês terem uma ideia, o maior ETF do mercado cripto, que é justamente o ETF da BlackRock, tem um pouco mais de 500 mil unidades. Então, a Strategy sozinha está quase do tamanho, de Bitcoin, que eu quero dizer, está quase do tamanho do ETF da BlackRock, o que torna, sem sombra de dúvida, a MicroStrategy o maior detentor corporativo individual do mercado cripto, o maior detentor corporativo individual do mundo. É uma quantia absurda e que, pelo visto, vai continuar crescendo, porque a estratégia do Michael Saylor de investir em Bitcoin está dando certo, inclusive tem sido replicado por outras empresas ao redor do mundo. Esse foi o Giro Bitcoin de hoje. Muito obrigado pela sua companhia. Se você chegou até aqui agora, dá o like no episódio, se inscreve no canal, ativa o sininho. Tá escutando a gente por algum streaming de música? Segue a gente aqui, dá 5 estrelinhas, porque isso ajuda muito com que a gente possa continuar produzindo conteúdo diariamente para você. Muito obrigado pela sua companhia e a gente já tem um encontro marcado aqui no nosso episódio de amanhã. Valeu!